Se você gosta de ouvir histórias como essa, não perca a oportunidade de se inscrever no canal e deixar seu like. Deixe nos comentários de onde você me escuta. E agora preste atenção no que vou dizer. Eles surgiram do ponto onde a estrada de terra some no calor. Não foi de repente. Foi devagar, como as coisas sérias costumam aparecer na vida. Primeiro um vulto, depois dois, depois a forma lenta de dois corpos velhos caminhando no meio do sol das 2 da tarde, num trecho de estrada que Rosa conhecia de cor e que naquele horário costumava estar completamente vazio. Ela estava na varanda com um pano molhado na mão, enxugando a mesa de madeira que o tempo havia deixado quase cinza quando levantou os olhos por instinto. Aquele instinto de quem vive sozinha há tanto tempo que qualquer movimento na paisagem parece um aviso. Parou o que estava fazendo, ficou olhando. O sol batia de frente naquele trecho e a luz reverberava na terra vermelha de um jeito que deformava tudo, fazia os contornos tremerem, mas mesmo assim dava para ver. Um homem velho, de chapéu de palha gasto na aba, empurrando um carrinho improvisado feito de rodas velhas e madeira amarrada com arame. E ao lado dele, uma mulher pequena, de vestido escuro, caminhando com aquele passo de quem já caminhou muito na vida e aprendeu que não adianta apressar. Rosa não desceu da varanda ainda. Ficou observando. Tinha aprendido isso com os anos sozinha no sítio. Observar antes de agir. O mundo do interior parece calmo, mas também tem as suas armadilhas. E uma mulher sozinha aprende depressa que cautela não é covardia, é apenas bom senso. Marcos sempre dizia isso. Olha primeiro, Rosinha, depois decide. E ela havia guardado essa frase em algum lugar do peito onde as coisas importantes ficam. Os dois foram chegando, devagar, devagar. O carrinho chacoalhava nas pedras da estrada e fazia um barulho seco que chegava até a varanda, misturado ao canto dos grilos que nunca paravam, nem de dia nem de noite. O vento quase não existia àquela hora. O ar parado cheirava a poeira, a capim ressecado, ao algo indefinível que Rosa associava ao interior profundo do Maranhão. Um cheiro que não tem nome bonito, mas que ela amava sem conseguir explicar porquê. Quando o casal chegou perto do portão de madeira velha que dividia a estrada do terreiro da casa, o homem parou o carrinho. A mulher parou do lado dele. Os dois olharam para a casa, olharam para Rosa na varanda, e foi a mulher quem falou, com uma voz que veio de longe, rouca de cansaço ou de seca ou das duas coisas juntas. Moça, a senhora teria um pouco de água? Rosa não respondeu de imediato. Desceu os 3 degraus da varanda, com o pano ainda na mão, e caminhou até o meio do terreiro, parando a uns 6 metros do portão. Olhou para os dois com aquela atenção silenciosa que não é desconfiança bruta, é apenas o hábito de quem precisa ler as pessoas sem poder errar. O homem era alto, mesmo encurvado pelos anos. Usava uma camisa de algodão desbotada, calça de sarja que já havia sido preta, e agora era uma cor indefinida entre o cinza e o marrom, e aquele chapéu de palha que devia ter sido bonito em alguma outra vida. As mãos que seguravam o carrinho eram grandes, de dedos nodosos, com aquele aspecto de mão que trabalhou muito. Não mão de quem carrega peso às pressas, mas de quem constrói coisas com paciência. Havia algo nos seus olhos que Rosa não soube nomear de imediato. Um olhar que não estava perdido. Estava avaliando, com uma calma que não combinava com a situação de 2 velhos à beira de uma estrada no meio do nada. A mulher era menor, mais redonda. O cabelo branco preso atrás da nuca com um elástico. O vestido preto tinha uma discreta estampa de florzinha que só aparecia perto. Mas o que Rosa notou mesmo foi o saco de pano que ela segurava contra o peito com os 2 braços cruzados. Não do jeito de quem segura qualquer coisa, mas do jeito de quem segura algo que não pode cair, não pode molhar, não pode ser tirado, como mãe segura filho, ou como alguém segura o que ainda lhe resta. Rosa olhou para o saco por um segundo a mais do que devia. A mulher percebeu.
Não disse nada, mas abraçou o saco um pouco mais fundo. Água eu tenho, disse Rosa por fim. Podem esperar aí. Entrou na casa. A cozinha estava quente do sol que batia no telhado de amianto desde o começo da manhã. Rosa tirou a jarra de barro do armário, encheu 2 copos de alumínio com a água que havia filtrado de manhã cedo e ficou parada por um momento ali, de frente para a pia. R$ 32,40. Era o que havia sobre a mesa. Ela tinha olhado para aquele dinheiro ainda de manhã, antes de começar os afazeres, como se olhar ajudasse a entender. A dívida com o banco era de R$ 8.000. O prazo acabava em poucos dias. O sítio, o pedaço de terra que Marcos havia suado a vida toda para ter, onde os dois haviam plantado o primeiro pé de mamão juntos, onde ela havia aprendido a tangenciar o gado, onde ele havia morrido. O sítio estava na corda bamba. Ela não tinha como salvar o sítio. Tinha apenas R$ 32, algumas galinhas, um pouco de feijão e aquela água no jarro de barro. E havia 2 velhos desconhecidos na estrada pedindo um copo. Rosa pegou os 2 copos e voltou. Abriu o pestelho do portão, sem abrir o portão inteiro. Passou os copos pelos varões de madeira. A mulher tomou o dela de um gole só. Fechou os olhos por um momento, como quem sente a água descer. O homem tomou devagar, com aquela dignidade estranha de quem bebe água como se fosse algo sagrado. Obrigado, disse ele, devolvendo o copo. A voz era grave, pausada, com um sotaque que Rosa não soube identificar direito. Não era sotaque de Imperatriz, não era sotaque de Carolina. Era um sotaque de algum outro interior, de algum outro ponto do mapa que ela não conhecia. De onde vem? Perguntou Rosa. Não por curiosidade vã, por necessidade de entender o que estava diante dela. O homem olhou para a mulher. A mulher olhou para o chão. Vimos de longe, disse ele. Simples assim, como se longe fosse uma resposta completa. Rosa olhou para o carrinho. Viu os trapos enrolados, a lona dobrada, uns pedaços de madeira amarrados com barbante, o que parecia ser uma lata velha, uns sacos de pano. A bagagem de quem não tem casa. A bagagem de quem coube no que conseguiu carregar. Tão indo para onde? Outro silêncio. Para onde der, respondeu a mulher dessa vez, com uma voz mais suave, quase envergonhada. Rosa ficou parada com a mão na madeira do portão. O sol estava pesando em cima de tudo. Lá longe, um gavião riscava o céu imenso sem pressa nenhuma. O capim seco ao redor da estrada estava daquele amarelo que parece pedir chuva, mas a chuva não tinha data prevista. O silêncio do interior naquele horário era o tipo de silêncio que amplifica tudo, o barulho do próprio coração, o peso dos próprios pensamentos. Rosa pensou nos R$ 32, pensou na dívida, pensou em Marcos. A gente nunca é tão pobre que não possa oferecer uma sombra. Ele tinha dito isso uma vez, quando um tropeiro desconhecido havia parado na frente da casa pedindo um lugar para passar a noite. E Rosa havia torcido o nariz com aquele estranhamento natural de quem não conhece. Marcos havia aberto o portão sem pensar 2 vezes. E de manhã, o tropeiro havia partido sem roubar nada, sem causar problema nenhum, deixando apenas um feixe de cana-de-açúcar amarrado no portão como agradecimento. Ela fechou os olhos por meio segundo, respirou o ar quente e seco, e abriu o portão. Entrem, disse. Tem sombra na varanda, e eu ainda tenho feijão no fogo. A mulher chamada Antônia levantou os olhos para Rosa com uma expressão que não era exatamente gratidão. Era algo mais fundo, mais antigo, como o alívio de quem esperava ser mandado embora, e não foi. O homem chamado Joaquim inclinou levemente a cabeça, como quem faz uma reverência pequena e séria. Empurrou o carrinho para dentro do terreiro. E foi nesse momento que Rosa percebeu. Quando Joaquim passou pelo portão, ele não olhou para a casa de imediato. Olhou para o terreno, para a extensão do sítio, para as árvores ao fundo, para o tipo de terra que aparecia onde o capim era mais ralo, com aquele olhar pausado e técnico que não é o olhar de um andarilho cansado. É o olhar de alguém que entende de terra. Rosa notou, e não disse nada, mas guardou.
Do lado de dentro da varanda, enquanto buscava mais água e tirava a tampa da panela de feijão, ela ouvia os dois conversando baixinho entre si. Palavras curtas, quase sussurros. E em dado momento, Antônia apertou o saco de pano contra o peito de novo, com aquele mesmo gesto protetor e instintivo, e olhou para a estrada vazia, como quem verifica se alguém o seguiu. Rosa ficou parada na soleira da cozinha. Quem eram aquelas pessoas? O feijão borbulhava baixinho na panela. A tarde estava descendo devagar sobre o Maranhão. E ali na varanda dela, dois velhos desconhecidos carregavam um peso que não estava no carrinho. Estava neles. E Rosa, que havia aprendido a ler o silêncio depois de 2 anos sozinha, sabia disso com uma certeza que não precisava de palavras. Tinha segredo ali. Rosa acordou com um cheiro. Ficou parada na cama por alguns segundos, sem abrir os olhos, tentando entender o que era aquilo. Um cheiro quente, adocicado, com aquela base de farinha tostada que a memória reconhece antes do cérebro. Cheiro de pão. Cheiro de coisa assada no fogão a lenha. Um cheiro que não existia naquela casa há 2 anos, desde a última vez que Marcos havia pedido bolo de fubá numa tarde de domingo. E ela havia feito sem reclamar, rindo daquela voz de menino que ele usava quando queria alguma coisa. Abriu os olhos. O teto de madeira escura estava ali, quieto, com a mesma rachadura em cima da janela que ela havia prometido a si mesma consertar há meses. A luz que entrava pela fresta da janela era aquela luz fina e dourada do início da manhã, antes do sol decidir castigar de verdade. Rosa ficou imóvel por mais um momento, apenas ouvindo. Havia barulho na cozinha. Não o barulho assustador de coisa errada. Era um barulho macio, doméstico. O arrastar de uma panela, o tilintar de colher, a voz baixinha de alguém cantarolando alguma coisa muito antiga, sem letra definida. Só melodia. Rosa reconheceu a voz de Antônia antes mesmo de se levantar. Ficou sentada na beira da cama por um instante. Havia convidado os 2 velhos para dormir no quartinho de ferramentas nos fundos. Um cômodo pequeno, de chão de cimento, que servia de depósito desde que Marcos havia morrido. Havia limpado às pressas, colocado um colchão de espuma fina no chão, um lençol lavado e uma vela de parafina na prateleira. Tinha sido tudo muito simples e um pouco envergonhado, porque aquilo não era quarto de ninguém, era apenas o espaço que ela tinha. Antônia havia olhado para o cômodo e dito apenas, "Tá bom, obrigada." Sem ironia, sem constrangimento, sem aquela gratidão exagerada que às vezes magoa mais do que ajuda. Apenas obrigada, simples, como se estivesse acostumada tanto com coisas boas quanto com coisas difíceis, e soubesse distinguir as duas, sem fazer escândalo de nenhuma. Rosa calçou o chinelo e foi até a cozinha. Antônia estava de costas para a porta, mexendo alguma coisa numa panelinha esmaltada que Rosa não lembrava ter colocado no fogo. O fogão a lenha estava aceso com aquela combustão baixa e controlada de quem sabe exatamente quanta lenha colocar para manter a temperatura certa. Na pedra ao lado do fogão havia uma vasilha de alumínio tampada, e dela saía aquele cheiro. O cheiro que havia chegado até o quarto, atravessado a madeira da porta e acordado Rosa antes do galo. "Bom dia", disse Rosa, parada na soleira. Antônia virou com um sorriso pequenininho, discreto, do tipo que existe no canto da boca. "Bom dia, minha filha. Fiz mingau de fubá e um pão. Tinha fubá no armário. Espero que não se importe." Rosa olhou para a cozinha. A pia estava limpa. A mesa havia sido puxada um pouco para perto da janela, deixando mais espaço para a circulação. As xícaras estavam enfileiradas na prateleira de um jeito levemente diferente do que Rosa costumava deixar. Não errado, apenas mais organizado, com as asas viradas para o mesmo lado. Rosa era daquelas pessoas que não percebe a bagunça da própria casa até ver alguém tentando organizá-la com delicadeza. "Não me importo", respondeu ela, e sentou na cadeira mais próxima com aquela leveza pesada de quem está bem e não sabe muito bem por quê. O mingau estava bom,
melhor do que Rosa fazia, embora ela não fosse admitir isso em voz alta. Tinha um ponto cremoso que não virava papa, com um leve sabor de sal equilibrando o fubá, e o pão era simples, mas tinha uma casca fina e crocante que estralava nos dentes do jeito certo. Rosa comeu em silêncio, olhando pela janela da cozinha para o terreiro, ainda na sombra da manhã. "Onde está seu Joaquim?" perguntou. "Lá fora, desde antes do sol", respondeu Antônia, sentando na cadeira do lado com a própria xícara de mingau. "Ele não dorme muito." Nunca dormiu. Rosa olhou para a janela. Lá fora, ela podia ver a silhueta do velho caminhando devagar ao longo da cerca do sítio, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele parava em alguns pontos, se abaixava, pegava um punhado de terra, deixava escorrer entre os dedos, ficava olhando. Depois levantava e continuava caminhando. Rosa ficou observando aquilo por mais tempo do que o mingau justificava. Ao longo daquele dia, aconteceu uma coisa que Rosa não soube nomear na hora, mas que foi sentindo aos poucos, como se a casa estivesse fazendo uma respiração que havia esquecido. Joaquim pediu, com toda a educação do mundo, se poderia olhar as ferramentas no quartinho. Rosa disse que sim. 1 hora depois, ele havia separado o que estava enferrujado do que ainda prestava, afiado 2 enxadas com uma pedra que havia tirado do próprio bolso, como se fosse coisa natural carregar pedra de afiar no bolso. E estava consertando um cabo quebrado de foice com um pedaço de madeira que havia escolhido entre os galhos caídos no quintal. Rosa parou perto dele por um momento. "O senhor entende de carpintaria?" Joaquim não levantou os olhos do trabalho. "Entendo um pouco de muita coisa", disse. A resposta era verdadeira e não dizia nada ao mesmo tempo. À tarde, enquanto Rosa capinava o canteiro de temperos que havia deixado tomar mato nas últimas semanas, Joaquim parou ao lado dela e ficou olhando para a terra por alguns minutos em silêncio. "Esse canteiro aqui recebe sol da tarde, né?" disse ele por fim. "Recebe." "Então a senhora está capinando no horário errado. Sol da tarde nessa época seca demais rápido. Melhor fazer de manhã cedo, logo depois que a terra ainda tem o frescor da noite. Aí o canteiro aguenta mais antes de precisar d'água." Rosa parou a enxada. Olhou para ele. Não era palpite de quem viu numa revista, era a instrução de quem passou anos no campo, de quem conhecia a terra pelo tato, pelo cheiro, pelo comportamento dela em cada hora do dia. "O senhor trabalhou com roça?" perguntou ela. Joaquim ficou quieto por um segundo, que pareceu mais longo do que devia. "Trabalhei com muita coisa", respondeu, e voltou para o que estava fazendo. Rosa ficou com a enxada parada na mão por mais um tempo, olhando para as costas largas do velho curvadas sobre a cerca que estava consertando. E pensou que havia uma contradição enorme entre aquelas mãos grandes e aquela fala cuidadosa, entre aquelas roupas gastas e aquela maneira de falar que media cada palavra como quem tem consciência do peso de cada uma delas. Naquela noite, Antônia varreu a varanda sem que ninguém pedisse. Rosa estava sentada no banco de madeira com uma xícara de café fraco, olhando para o céu que estava carregado de estrelas daquela forma exagerada que o interior do Maranhão tem e que as pessoas da cidade nunca acreditam até ver. Antônia varreu devagar, metodicamente, da ponta até a escada, depois foi sentar no outro banco do lado de Rosa e ficou olhando para o mesmo céu. Ficaram assim por um tempo sem falar nada. Rosa havia aprendido com os 2 anos de solidão que o silêncio tem qualidades diferentes. Tem silêncio que pesa e isola. Tem silêncio que é apenas o espaço entre pessoas que não têm nada a dizer. E tem silêncio de companhia, aquele que existe quando 2 pessoas estão no mesmo lugar e isso é suficiente, sem precisar preencher com palavras. O silêncio daquela noite era do terceiro tipo. "A senhora tem filhos?" perguntou Antônia de repente, sem tirar os olhos das estrelas. "Não", respondeu Rosa. "Não deu tempo." Antônia ficou quieta. Depois disse devagar: "Eu tenho 3." E não disse mais nada por um longo momento. Rosa esperou. Havia aprendido também que às vezes esperar
É a única resposta necessária. 3 filhos, repetiu Antônia, num tom que não era de orgulho nem de tristeza, mas de algo intermediário e complicado que Rosa não soube classificar. O mais novo é Roberto. Ele é advogado, mora longe. E os outros 2? Antônia virou levemente a cabeça. Olhou para o terreiro escuro. Os outros 2, começou. Parou. Respirou. A gente não fala nos outros 2 por enquanto. A última parte foi dita com uma firmeza tranquila que fechava o assunto sem agressividade. Como uma porta que é fechada com cuidado para não fazer barulho, mas que está fechada do mesmo jeito. Rosa não insistiu, mas ficou com aquilo. 3 filhos e 2 deles eram assunto que não se tocava. 2 filhos que existiam na vida de Antônia da mesma forma que uma ferida existe. Presente, real, mas não algo que se mostra para qualquer um. O saco de pano apareceu de novo no dia seguinte de manhã. Rosa estava passando pelo corredor quando a porta do quartinho estava entreaberta e viu Antônia sentada no colchão, de costas, com o saco aberto no colo. Rosa não viu o que havia dentro, apenas as mãos da velha mexendo em algo com aquele cuidado específico de quem manuseia coisa frágil ou coisa importante. Papéis, talvez, ou documentos, ou fotos. Rosa não soube. Mas quando Antônia ouviu os passos no corredor, fechou o saco imediatamente, com uma velocidade que contrastava com a lentidão calma de todos os seus outros gestos. Rosa continuou andando, como se não tivesse visto nada, mas havia visto. E a pergunta que não havia formulado ainda começou a tomar forma naquele corredor estreito com cheiro de madeira velha e querosene. O que havia naquele saco? À tarde, Joaquim estava consertando a cerca do fundo do sítio quando Rosa foi levar água. Ela chegou devagar, aproveitando para observar antes de ser notada. O velho trabalhava com uma precisão que era bonita de ver, não apressada, não lenta, apenas correta. Cada arame esticado na medida certa, cada mourão verificado com o olhar antes de confiar o peso. Rosa se lembrou do jeito que ele havia olhado para o terreno na tarde anterior. Não como andarilho, não como curioso, mas como alguém que avalia. Entregou a água. O senhor já foi dono de terra? Perguntou diretamente. Joaquim tomou um gole longo, devolveu o copo, e desta vez o silêncio durou um tempo diferente dos outros. Mais pesado. Com um peso específico que não era esquiva, era dor contida. Já fui muita coisa, disse ele por fim. E havia uma imensidão naquelas 4 palavras que Rosa sentiu no peito antes de entender com a cabeça. Já fui muita coisa. Não já fui dono de terra. Não já fui fazendeiro. Já fui muita coisa. Como quem diz que teve um mundo inteiro e que esse mundo não está mais lá. E que falar sobre isso ainda dói de um jeito que não coube em nenhuma palavra mais específica. Rosa voltou para a casa com o copo vazio na mão. Sentou na cozinha. Ficou olhando para os R$ 32 sobre a mesa. Havia convidado 2 estranhos para dentro do pouco que tinha, num momento em que o pouco estava prestes a acabar. 2 pessoas que não falavam do passado, que carregavam um saco que não podia cair, que sabiam coisas que não combinavam com o que aparentavam ser. E o que ela sentia naquele momento não era exatamente medo. Era aquela coisa inquieta e aguçada que existe antes do medo. A sensação de que a história que estava vivendo tinha mais capítulos do que ela podia ver. Lá fora, o vento começou a bater nas janelas de madeira com aquele som de interior que parece sempre estar tentando dizer alguma coisa. Rosa ficou escutando. A caminhonete branca apareceu na estrada antes das 10 da manhã. Rosa estava no quintal estendendo roupa no varal quando ouviu o motor. Um motor novo, de carro cuidado, que soava diferente dos caminhões de boi e das motos barulhentas que de vez em quando passavam pela estrada. Levantou os olhos por cima do lençol que estava pregando e viu o veículo parar devagar, em frente ao portão, com aquela precisão de quem sabe exatamente onde está indo. Era uma caminhonete branca, limpa demais para aquela estrada de terra vermelha.
E do lado do motorista desceu um homem de calça social escura e camisa de botão clara, com uma pasta de couro debaixo do braço e um par de sapatos fechados que já estavam com a beira tingida de vermelho da poeira da estrada. Rosa reconheceu antes mesmo de ele abrir a boca. Era o gerente Souza, do Banco do Brasil de Açailândia. Ela havia sentado na frente da mesa dele 3 vezes nos últimos meses. 3 vezes com aquela sensação de ser menor do que a cadeira onde estava sentada, ouvindo números que não faziam sentido para ela, mas que faziam um sentido cruel para o sítio, para o documento que ela assinava todo mês, com a mão levemente trêmula, tentando parecer firme. Dona Rosa, disse ele, parado do lado de fora do portão, com um sorriso que era educado, mas que não chegava aos olhos. Bom dia. Posso entrar? Ela caminhou até o portão. Do canto do olho, percebeu Antônia parar na porta da cozinha, pano de prato na mão, observando. E viu Joaquim, que estava no fundo do quintal com uma enxada. Também havia parado e estava olhando para a cena com aquela atenção quieta e total que ele tinha. Rosa abriu o portão. Pode entrar. Sentaram na varanda porque Rosa não teve coragem de levar aquele homem para dentro da casa. A varanda era o espaço de receber quem não era íntimo. Quem entrava pela porta da cozinha era gente de confiança. O gerente Souza ficou sentado no banco de madeira com a pasta sobre os joelhos, tirou um papel dobrado e colocou sobre a mesinha entre eles com um gesto que pretendia ser neutro, mas que não era. Rosa olhou para o papel. Sabia o que era sem precisar abrir. Dona Rosa, estou passando para confirmar os detalhes do vencimento, disse ele com aquela voz de quem pratica esse tipo de conversa tantas vezes que ela deixou de pesar. O contrato vence no dia 15. Faltam 8 dias. 8 dias. Rosa ficou olhando para o papel dobrado. O saldo devedor atualizado está em R$ 8.320, continuou ele. Se houver pagamento integral até o prazo, o contrato é quitado e a propriedade segue em seu nome normalmente. Se não houver pagamento... Ele fez uma pausa que não era dramática. Era apenas técnica. O tipo de pausa que existe em frases que não precisam de drama, porque a realidade delas já é suficientemente pesada. O banco inicia o processo de retomada da propriedade. Retomada. Rosa havia aprendido que as palavras difíceis muitas vezes chegam vestidas de palavras simples. Retomada era uma delas. Uma palavra limpa, quase administrativa, que significava a terra que foi do seu marido, que vocês dois construíram juntos, que guarda o cheiro dele no madeiramento da varanda e a lembrança dos 2 primeiros anos de casados. Essa terra deixa de ser sua. Entendi, disse Rosa. A voz saiu inteira. Ela ficou surpresa com isso. A senhora tem alguma perspectiva de quitação? Perguntou ele, abrindo levemente a pasta como quem está pronto para anotar qualquer coisa. Rosa olhou para as próprias mãos sobre os joelhos. Mãos calejadas, com a cutícula grossa de quem trabalha com terra todo dia, com uma pequena cicatriz na palma direita que havia ganhado consertando uma cerca há 6 meses. Mãos de quem fica. Ainda estou vendo, respondeu. O gerente Souza fez um gesto com a cabeça que era meio concordância e meio pena. Um gesto que Rosa detestou sem conseguir culpá-lo por ele. Dobrou o papel, devolveu para a pasta, levantou com o mesmo ar neutro de quem cumpriu o protocolo. Qualquer dúvida, a senhora sabe onde nos encontrar. Rosa acompanhou ele até o portão. A caminhonete branca partiu devolvendo uma nuvem de poeira vermelha para o ar parado. Rosa ficou parada no terreiro por um longo momento, olhando o veículo desaparecer no ponto onde a estrada sumia no calor. Não chorou. Isso era uma coisa que havia aprendido nos 2 anos desde a morte de Marcos. O choro vinha quando queria, não quando era esperado. Havia chorado no dia do acidente, claro, mas havia parado de repente no meio da tarde, como se o corpo tivesse ficado sem combustível.
Havia chorado meses depois, numa noite de chuva, olhando para o par de botinas dele encostado na parede e pensando que nunca havia jogado fora porque não sabia como. Havia chorado outras vezes, por razões menores e maiores, sem avisar e sem pedir licença. Mas agora não veio choro. Veio uma coisa diferente, uma clareza fria e pesada, como água gelada despejada devagar, que era quase pior porque não tinha para onde ir. O sítio. Rosa havia chegado nessa terra com 22 anos, recém-casada, sem saber distinguir soja de milho e com as mãos macias de quem cresceu na cidade pequena de Carolina, sem precisar trabalhar na roça. Marcos havia rido daquelas mãos, com carinho, não com deboche, e havia passado anos ensinando a ela o que a terra precisava, o que o tempo estava dizendo, o que o céu prometia quando ficava de um determinado cinza. Aqui havia plantado o primeiro pé de mamão. Ali havia enterrado a cachorra pretinha, que havia morrido de velhice num inverno frio. Naquele canto do quintal, havia uma pedra comprida onde os dois costumavam sentar nas tardes de domingo, sem fazer nada especial, apenas sentados, com o silêncio do interior ao redor e aquela sensação de que o mundo estava inteiro. Perder o sítio era perder o último lugar do mundo onde Rosa ainda se sentia conectada a Marcos. Não de um jeito assombrado, não de um jeito doentio, de um jeito real e concreto, como a diferença entre ter uma foto de alguém e não ter. A foto não traz a pessoa de volta, mas existe uma diferença entre ter e não ter. Joaquim estava na varanda quando ela voltou. Não havia fingido que não tinha visto a cena. Ficou parado, de pé, encostado no mourão da varanda com aquela postura ereta que tinha, e olhou para Rosa com os olhos quietos, que não faziam perguntas, mas que claramente sabiam que havia algo a ser dito. Rosa sentou no banco. Por um momento, ficaram em silêncio. Depois ela contou tudo. Não porque havia planejado contar, havia planejado não contar. Havia decidido que aquele era problema seu, e não tinha nada a ver com dois velhos, que nem de seu passado ela sabia ainda. Mas as palavras vieram do mesmo jeito que às vezes vêm as coisas que ficam represadas, sem pedir permissão, com a urgência natural de coisa que precisa sair. A dívida, o prazo, os 8 dias, os R$ 8.320 que ela não tinha e não saberia de onde tirar. O que significava o sítio? O que seria perdê-lo? Antônia havia saído da cozinha no meio da fala de Rosa e sentado no outro banco sem fazer barulho, com as mãos juntas no colo, escutando com aquela atenção total de quem não está esperando a própria vez de falar. Quando Rosa terminou, o silêncio durou uns 3 respirações. Então Joaquim disse: "Quanto tempo falta até o prazo?" 8 dias. Ele olhou para Antônia. Antônia olhou para ele. Foi um daqueles olhares de casal que carrega uma conversa inteira sem precisar de palavra nenhuma. O tipo de comunicação que só existe entre pessoas que passaram décadas aprendendo o rosto uma da outra. Joaquim olhou de volta para Rosa. "Tem uma feira em Açailândia, né?" perguntou. "Tem. Toda semana. Sábado de manhã." "Sábado são quantos dias?" Rosa calculou. 5 dias. Joaquim ficou quieto por um momento, com aquele olhar que ia para um ponto distante e ficava lá processando alguma coisa que Rosa não podia ver. "Eu sei trabalhar madeira", disse ele devagar. "Não qualquer madeira. Madeira boa, trabalhada direito. Banquinho, porta-retrato, utensílio de cozinha. Se tiver material, faço em 5 dias o suficiente para encher uma banca." Rosa olhou para ele. "Eu sei fazer pão", disse Antônia, com aquela voz calma que tinha, como se estivesse comentando o tempo. "Bolo, biscoito, rocambole, coisas que vendem em feira. Se tiver fubá, farinha, ovo, gordura, faço quantidade." Rosa ficou olhando para os dois. Havia na proposta deles uma generosidade que era quase difícil de receber.
Não porque fosse exagerada, mas porque era simples e direta e não pedia nada em troca. E Rosa havia se acostumado tanto com a solidão e com os problemas que chegavam sem solução, que uma ajuda que chegava assim, de frente, sem rodeio, sem custo aparente, causava um estranhamento que ela precisou de alguns segundos para atravessar. Vocês não precisam fazer isso, disse ela. Não precisamos, concordou Joaquim. Mas queremos. Rosa olhou para ele, para as mãos grandes e nodosas que haviam afiado enxada, consertado cerca, escolhido madeira no quintal com o olho de quem conhece. Para Antônia, que havia feito pão naquela cozinha, como se a cozinha fosse dela, que havia varrido a varanda sem que ninguém pedisse, que guardava um saco de pano com o cuidado de quem guarda o que restou. Dois velhos sem endereço fixo, sem passado revelado, com um segredo que Rosa ainda não sabia nomear. E os dois estavam oferecendo o que tinham para salvar uma terra que não era deles. Tá bom, disse Rosa por fim. Vamos tentar. O que aconteceu nos 3 dias seguintes foi uma coisa que Rosa depois descreveria como a casa acordando. Joaquim foi ao mato no fundo do sítio de manhã cedo e voltou com galhos e pedaços de madeira que Rosa havia ignorado por meses, tratando como entulho. Ele separou, escolheu, deixou no sol para secar em pontos calculados. Pediu a Rosa ferramentas que ela procurou no quartinho, formão, serrote, lixa, e começou a trabalhar na sombra da mangueira com uma paciência que era bonita de ver. O primeiro banquinho ficou pronto no final da tarde do primeiro dia. Pequeno, de madeira clara, com as pernas levemente afastadas no ângulo certo para não balançar, lixado até ficar macio. Rosa passou a mão na superfície e pensou que havia banquinho vendido em loja de cidade que não tinha aquele acabamento. Como o senhor aprendeu isso? Perguntou. Com meu pai, respondeu Joaquim. E com o tempo? Rosa notou que ele havia respondido essa pergunta, diferente das outras, como se carpintaria fosse um assunto seguro, território onde podia entrar sem machucar nada. Na cozinha, Antônia havia transformado o espaço com uma eficiência silenciosa que Rosa encontrava de manhã quando acordava. As bancadas organizadas, os ingredientes separados, o fogão aceso na medida certa. O cheiro de pão passou a ser uma constante na casa, com variações ao longo do dia. Às vezes mais adocicado quando saía rocambole, às vezes mais seco quando era biscoito de polvilho, às vezes aquele cheiro específico e fundo de bolo de fubá que Rosa havia carregado da infância sem saber. Numa tarde, Rosa ficou observando Antônia fazer biscoito. A velha fazia de memória, sem receita, sem medir. As mãos sabiam as quantidades com aquela certeza de quem fez a mesma coisa 1000 vezes. Mas o que chamou a atenção de Rosa foi uma lista que Antônia havia feito numa folha de papel. Os itens a produzir, as quantidades, os preços sugeridos para a feira, as embalagens necessárias. Escrita numa caligrafia que Rosa ficou olhando por mais tempo do que precisava. Era uma letra bem formada, equilibrada, de quem aprendeu caligrafia de verdade em algum momento da vida. Não a letra apressada de quem assina papéis. A letra de quem foi ensinado a escrever com cuidado, como se escrever fosse uma coisa que merecia respeito. A senhora estudou muito? Perguntou Rosa. Antônia olhou para a lista. Um segundo de hesitação. Estudei o suficiente, disse. E voltou para os biscoitos. Rosa guardou aquela resposta do mesmo jeito que havia guardado as outras. No espaço crescente de coisas sobre aqueles dois que não fechavam, que não encaixavam na história que eles apresentavam de si mesmos. Na noite antes da feira, a casa estava cheia de coisas feitas. Na varanda estavam enfileirados 6 banquinhos, 4 porta-retratos, um conjunto de colheres de madeira, 2 suportes de panela e uma pequena prateleira de parede que Joaquim havia feito no último dia, com uma sobra de madeira boa que havia encontrado no fundo do quintal. Na mesa da cozinha havia sacos de pão embalados em papel manteiga, caixinhas de biscoito que Antônia havia amarrado com pedaços de barbante,
bolos envoltos em plástico e os rocamboles enfileirados como coisa de padaria. Rosa ficou parada no meio da sala, olhando para aquilo tudo. 5 dias de trabalho, 3 pessoas, uma tentativa. Somou mentalmente o que precisariam vender para chegar perto dos R$ 8.000, e o número era de uma crueldade tão objetiva que ela fechou os olhos por um segundo. Não ia ser suficiente. Ela sabia que não ia ser suficiente. Mas Marcos havia dito uma vez, numa noite em que a safra havia sido ruim e os dois estavam sentados na varanda sem dinheiro e sem perspectiva, que o problema de desistir antes de tentar é que você nunca sabe o que teria acontecido. Pode ser que não dê. Provavelmente não dá, mas pode ser que dê. Rosa abriu os olhos. Lá fora, o céu do Maranhão estava cheio de estrelas, e o vento batia nas janelas de madeira com aquele som que agora ela havia começado a ouvir diferente. Não como solidão, mas como alguma coisa que ainda estava viva. Amanhã tinha feira. Partiram antes do sol. Rosa havia acordado às 4:30 da manhã com aquele despertar brusco de quem dormiu pouco e mal. O tipo de sono que não descansa porque a cabeça continua trabalhando mesmo com os olhos fechados. Havia ficado na cama por uns 2 minutos, ouvindo o silêncio da casa. Depois havia levantado, calçado o chinelo e ido até a cozinha acender o fogão para o café. Antônia já estava lá. Claro que estava. A velha havia feito café forte e havia embrulhado os últimos biscoitos que saíram do forno ainda de madrugada, alinhando tudo na mesa com aquela organização precisa que Rosa havia aprendido a reconhecer como característica dela. Não perfeccionismo ansioso, mas o hábito tranquilo de quem faz as coisas direito porque não sabe fazer de outro jeito. Joaquim carregou as peças de madeira no carrinho improvisado que havia sido reforçado com um pedaço de tábua nova amarrada com arame grosso. As peças menores foram embaladas em pano. Os banquinhos foram amarrados em pares com corda fina. A prateleira foi enrolada em jornal velho que Rosa havia guardado no fundo do armário sem saber por quê. Os pães e bolos foram no cesto de vime que havia pertencido à mãe de Rosa e que ela usava tão pouco que havia esquecido que era bonito. Às 5:30 da manhã, os 3 estavam na estrada. Não havia carro, não havia condução. A feira de Açailândia ficava a pouco mais de 7 quilômetros. E Rosa havia combinado com o vizinho Doca, que morava 2 quilômetros adiante, que ele os levaria na caçamba da caminhonete velha se eles chegassem antes das 6. Doca era um homem bom e calado, que havia ajudado Rosa algumas vezes depois da morte de Marcos e que nunca havia pedido nada em troca, o que Rosa respeitava mais do que qualquer declaração de amizade. Caminharam os 2 quilômetros com o carrinho chacoalhando na estrada de terra. O céu ainda estava escuro, mas já tinha aquela faixa roxa no horizonte que anuncia a manhã sem pressa. O ar estava fresco, aquele frescor do interior que dura pouco, que some assim que o sol decide aparecer de verdade, e que Rosa havia aprendido a aproveitar porque era um dos presentes gratuitos que aquela vida tinha. Ninguém falou muito. Os 3 caminhavam com aquela concentração de quem tem uma coisa importante pela frente e precisa guardar energia para ela. A feira de Açailândia era grande para o padrão daquela região. Ocupava 3 ruas no centro da cidade, com barracas de lona colorida de todos os tamanhos, cheiro de fruta madura, misturado com couro e tempero e fritura, e o suor natural de muita gente reunida num espaço que o sol ia aquecendo progressivamente. Havia vendedores de roupa, de plástico, de remédio caseiro, de queijo, de carne seca, de verdura, de bijuteria, de brinquedo barato e de comida feita na hora em fogareiros improvisados. Era um lugar cheio de vida, com a vida específica das feiras do interior, barulhenta, colorida, com aquele caos organizado que funciona segundo regras que ninguém escreveu, mas todo mundo sabe. Doca os deixou numa esquina e Rosa foi procurar um espaço. Não havia reservado banca, não tinha dinheiro para isso.
Encontraram um espaço num canto da terceira rua, entre um vendedor de vassoura e um de especiaria, que estava desocupado e onde caberiam se não fossem ambiciosos. Joaquim montou a exposição das peças de madeira com aquele mesmo cuidado metódico de tudo que fazia. Os banquinhos em fila, os porta-retratos apoiados uns nos outros, as colheres e utensílios agrupados por tipo. Antônia organizou os pães e bolos no cesto e nas caixinhas. Colocou os biscoitos à frente porque eram menores e mais baratos e mais fáceis de alguém comprar por impulso. Rosa ficou parada, olhando para a banca montada. Era bonita, de um jeito simples e honesto. As peças de madeira de Joaquim tinham aquele acabamento que se via de longe. Não eram a madeira grossa e apressada de quem faz para vender rápido. Eram peças com lixamento cuidadoso, com as curvas certas, com o equilíbrio de quem entende que uma coisa bem feita é diferente de uma coisa apenas acabada. E os pães de Antônia cheiravam de um jeito que o vento espalhava pela rua com uma generosidade que era quase propaganda. Agora é esperar, disse Joaquim, e esperaram. As primeiras horas foram de esperança miúda. Uma mulher parou, olhou os biscoitos, comprou uma caixinha por R$ 4, com um sorriso satisfeito. Um homem examinou os banquinhos por um tempo longo, passou a mão na madeira, perguntou o preço, disse que ia pensar e foi embora. Mas voltou 15 minutos depois com a mulher, que também passou a mão na madeira e concordou que era bonito, e comprou o menor por R$ 35. Rosa sentiu uma coisa se acender no peito quando dobrou aquelas duas notas. Uma criança puxou a avó até a banca atraída pelo cheiro de pão. A avó comprou um pão e um rocambole, colocou o troco no bolso do avental e ainda disse que estava delicioso antes de experimentar, apenas pelo cheiro, o que fez Antônia sorrir com aquele sorriso do canto da boca, que Rosa havia aprendido a reconhecer como a versão máxima de felicidade que a velha demonstrava em público. Mais biscoitos, mais um pão. Uma mulher jovem que comprou 2 porta-retratos dizendo que era um presente de aniversário da mãe. O dinheiro foi chegando aos poucos, em notas pequenas, em moedas, em transações rápidas com pessoas que passavam sem parar de vez, que olhavam sem comprar, que elogiavam sem levar. O sol foi subindo, e foi quando o sol chegou ao meio da cabeça que a feira começou a mudar. O movimento diminuiu. As pessoas que vieram cedo já tinham feito as compras e ido embora. Os que ainda circulavam eram os que passavam por hábito, sem lista, sem intenção específica. Olhavam, tocavam, sorriam educadamente e continuavam andando. Rosa ficou olhando para a banca. Os banquinhos maiores ainda estavam lá. A prateleira ainda estava lá. Metade dos pães ainda estava lá. Os rocamboles inteiros. Joaquim ficava de pé ao lado das peças de madeira com aquela postura ereta e quieta, respondendo perguntas de quem parava com uma paciência que não parecia forçada. Era apenas a paciência de quem aprendeu que algumas coisas levam o tempo que levam. Antônia oferecia biscoito para experimentar, com uma naturalidade de quem está na própria cozinha recebendo visita. Rosa era a que mais sentia o peso. Ela era a que sabia o número. Ela era a que calculava mentalmente a cada venda, somava, subtraía do total necessário, olhava para o que restava na banca e tentava transformar aquilo em esperança e conseguia por alguns minutos antes de a matemática voltar. Uma senhora parou, ficou muito tempo examinando a prateleira de parede, perguntou o preço, disse que estava caro, pediu desconto. Joaquim fez o desconto sem discutir. A senhora, ainda assim, foi embora sem levar. Um grupo de jovens parou perto da banca de pão. Atraído pelo cheiro, riu de alguma coisa entre si, comprou 2 biscoitos partindo o troco em moedas de 50 centavos, foi embora. O calor agora era daquele tipo pesado que gruda na pele e não deixa pensar direito. Rosa estava suada, com a poeira da estrada ainda na roupa, com a garganta seca de falar com clientes que não compravam. Havia bebido a água que havia trazido numa garrafa de plástico, e a garrafa havia acabado há muito tempo.
Às 11h30, a feira já estava desmontando. Os vendedores ao redor começaram a dobrar lonas, a guardar mercadoria, a empilhar caixas. O barulho que havia sido cheio e quente foi ficando oco, como festa que acabou antes da hora que deveria. Rosa olhou para a banca. Havia restado 2 banquinhos, os porta-retratos menores, metade dos pães, os rocamboles todos e ainda alguns biscoitos. "A gente fecha?" perguntou Antônia, com uma voz gentil que não tinha julgamento nenhum. Rosa olhou para Joaquim. Joaquim olhou para a banca. "Fecha", disse ele. Desmontaram em silêncio. Rosa foi guardando o que havia sobrado no cesto e nos sacos com movimentos mecânicos, os dedos fazendo o trabalho enquanto a cabeça estava em outro lugar. Joaquim desmontou a exposição das peças de madeira com o mesmo cuidado que havia usado para montá-la, como se as peças merecessem respeito mesmo sem ter sido vendidas. Antônia ficou em pé, com o saco de pano abraçado ao peito como sempre, olhando para a rua que estava esvaziando. Rosa sentou num dos banquinhos que não havia vendido. Tirou o dinheiro do bolso. Contou. Contou de novo porque a primeira vez pareceu errado. Pareceu impossível que fossem tão poucas notas, tão poucas moedas para tudo aquilo. 5 dias de trabalho, madrugada de forno aceso, mãos de Joaquim na madeira, 7 quilômetros de estrada antes do sol, o calor da feira, as esperanças que haviam entrado e saído daquela banca ao longo da manhã. R$ 74. Rosa fechou os olhos. R$ 74. O sítio custava 8.320. Ela sentou naquele banquinho que havia sido feito com tanto cuidado, naquela rua quase vazia, que cheirava a sobra de feira e poeira e fritura resfriada, e sentiu aquela clareza fria e pesada voltando, a mesma de quando o gerente Souza havia colocado o papel sobre a mesa da varanda. Só que desta vez não tinha mais 8 dias, tinha 3. 3 dias e R$ 74. O sítio estava perdido. Não era pensamento dramático. Era apenas matemática. E a matemática tinha aquela crueldade específica de coisa que não discute. Rosa abriu os olhos para não chorar. Havia aprendido que manter os olhos abertos ajudava, não por nenhuma razão científica, apenas porque o choro preferia o escuro das pálpebras fechadas. Joaquim havia parado de arrumar as coisas e estava olhando para ela com aquele olhar quieto que não fingia não saber o que estava acontecendo. "Não foi suficiente", disse Rosa. Não era acusação. Era apenas a verdade dita em voz alta para ocupar o espaço antes que o silêncio ficasse pesado demais. "Não foi", concordou Joaquim. Antônia ficou parada. Os 3 ficaram assim por um momento, numa rua que estava ficando vazia debaixo de um sol que não tinha pena de ninguém, com R$ 74 e um sítio que tinha nome de dívida. Foi então que Rosa levantou os olhos. Havia um homem parado a uns 15 metros do outro lado da rua. Ela o notou porque ele não combinava com nada ao redor. Não era vendedor, não era comprador de feira, não era pessoa que havia ficado para ajudar a desmontar banca. Era um homem de uns 40 e poucos anos, terno azul escuro, camisa branca, sapato fechado. Em pé na calçada de uma feira de interior no Maranhão, às 11h30 da manhã, de terno, como se a temperatura não existisse para ele. Mas não foi o terno que prendeu a atenção de Rosa. Foi o olhar dele. Ele estava olhando para Joaquim. Não do jeito que as pessoas olham para estranhos em feira, aquele olhar rápido de reconhecimento ou de desconhecimento que não dura. Era um olhar longo, parado, com uma expressão que Rosa não soube nomear de imediato. Algo entre choque e alívio, e aquela coisa que existe quando você encontra o que estava procurando e ainda não acredita que encontrou. Estava olhando para Joaquim como quem vê algo impossível. Rosa virou a cabeça para Joaquim. O velho havia parado completamente. Estava olhando para o homem de terno, com uma expressão que Rosa nunca havia visto no rosto dele.
uma expressão que quebrava aquela compostura tranquila que ele carregava em tudo, que abria alguma coisa por baixo do silêncio habitual, que deixava aparecer por um segundo o que havia atrás de toda aquela calma. O homem atravessou a rua devagar. Parou a 3 metros. Ficou olhando para Joaquim por um segundo que durou muito mais do que um segundo, e disse apenas uma palavra: pai. Antônia deixou cair o saco de pano. O saco bateu no chão de paralelepípedo com um som seco e concreto, e nenhum dos dois, nem ela, nem Joaquim, olhou para ele. Joaquim ficou imóvel, com aquela imobilidade específica de quem está com tanto coisa acontecendo por dentro que o corpo esqueceu de se mover. Roberto, disse ele, com uma voz que Rosa nunca havia ouvido nele. Uma voz que tinha dentro dela muita coisa represada, muito tempo, muita distância, a textura de coisa que foi esperada por tanto tempo que quando chega não parece real. O homem chamado Roberto deu os últimos 3 passos e abraçou os dois ali mesmo, no meio da rua quase vazia, debaixo do sol do Maranhão, com Rosa parada ao lado, com R$ 74 na mão e o coração batendo num ritmo que ela não sabia o nome. Então Rosa entendeu que havia uma história ali muito maior do que qualquer coisa que havia imaginado. O saco de pano estava no chão. E desta vez, Antônia não foi buscá-lo imediatamente. Sentamos num bar pequeno ali perto. Roberto foi quem escolheu o lugar. Uma mesa no fundo, longe da calçada, onde o barulho da rua chegava abafado e o ventilador de teto girava devagar, fazendo aquele ruído de pá que é o som universal dos bares de interior. O dono trouxe 4 copos de suco de caju, sem que ninguém pedisse, como se soubesse que aquelas 4 pessoas precisavam de alguma coisa nas mãos enquanto as palavras vinham. Eu fiquei um pouco de lado. Tinha aquela sensação de quem percebe que está dentro de uma história que começou muito antes da sua entrada nela. Queria levantar, dizer que esperava do lado de fora, dar espaço para aquelas 3 pessoas que claramente tinham muito a dizer e muito que havia ficado sem ser dito por tempo demais. Mas Roberto olhou para mim antes que eu me mexesse e disse: "A senhora fica, por favor." Disse de um jeito que não era pedido de cortesia, era pedido de verdade. Como se minha presença naquele momento importasse para ele, e eu ainda não entendesse por quê. Então fiquei. Roberto começou a falar com a voz de quem praticou aquela conversa muitas vezes na cabeça antes de ter a chance de dizê-la em voz alta. Ele era advogado, trabalhava em São Luís, num escritório pequeno, mas com boa reputação, especializado em direito agrário e disputas de propriedade. O que eu achei naquele momento uma ironia do destino grande demais para ser coincidência. Tinha 38 anos, era o filho mais novo de Joaquim e Antônia, e havia saído de casa aos 18 para estudar em São Luís, com o dinheiro que os pais haviam juntado durante anos, guardado num envelope no fundo de um armário de madeira escura que ficava no quarto do casal na fazenda. A fazenda. Quando Roberto disse essa palavra, eu vi Joaquim baixar os olhos para o copo de suco. Era uma fazenda de 340 hectares no sul do Maranhão, perto de Balsas. 40 anos de construção. Joaquim havia começado com uma área pequena, comprada com dinheiro emprestado do sogro. Havia trabalhado a terra com as próprias mãos nos primeiros anos. Havia aprendido técnicas de cultivo que ninguém na região usava ainda. Havia errado, replantado, perdido safra, levantado de novo. Antônia havia trabalhado ao lado dele desde o primeiro dia. Cuidado da casa, da contabilidade, dos filhos, das temporadas de seca e das temporadas de fartura. E havia feito tudo isso com aquela competência calma que eu havia visto na minha cozinha e que agora entendia melhor. Eles haviam construído algo real, algo que durou décadas e ficou de pé. Os 2 filhos mais velhos, Eudes e Gilmar, haviam ficado na fazenda. Trabalhavam com os pais, conheciam a terra, sabiam o que havia custado. Ou pelo menos Joaquim e Antônia haviam acreditado nisso por muito tempo, que é a tragédia específica de amar alguém que está te enganando. Você não vê porque não quer ver,
porque a alternativa é uma dor para a qual não existe preparo. Roberto fez uma pausa, tomou um gole de suco. Eles falsificaram os documentos, disse devagar. Levaram 2 anos planejando. Usaram um cartório corrupto em Balsas, um despachante que já tinha ficha por esse tipo de coisa. Quando meu pai foi ao banco renovar um financiamento, descobriu que o título de propriedade estava no nome dos dois, que a fazenda havia sido transferida 6 meses antes. Eu olhei para Joaquim. O velho estava imóvel, com as mãos grandes e abertas sobre a mesa, olhando para um ponto entre o copo e o nada. Antônia estava ao lado dele com a mão sobre a mão dele, não apertando, apenas pousada ali, como presença. Eles foram embora da fazenda naquela semana, continuou Roberto. Meus irmãos disseram que não havia nada a fazer, que o documento era legítimo, que se quisessem brigar na justiça, podiam tentar, mas levaria anos e o resultado era incerto. Disseram... Ele parou, respirou. Disseram que os velhos já haviam vivido a vida deles. A frase caiu na mesa como uma pedra jogada sem cerimônia. Eu senti aquilo no estômago antes de sentir em qualquer outro lugar. Os velhos já haviam vivido a vida deles. Dito pelos próprios filhos, sobre os próprios pais, como se uma vida tivesse prazo de validade e como se 40 anos de trabalho tivessem um ponto final natural que justificava o que havia sido feito. Antônia não mudou a expressão, mas a mão dela apertou levemente a de Joaquim. Eles haviam saído da fazenda com o que conseguiram carregar. Roupas, alguns documentos que Antônia havia guardado num saco de pano, escondido com aquele instinto de quem pressentiu antes de saber que algo estava errado. E o dinheiro que havia em casa, que não era muito porque o dinheiro da fazenda ficava na conta do banco e a conta havia sido bloqueada junto com a propriedade. Haviam tentado ficar em Balsas, primeiro, na casa de uma conhecida que havia acolhido por 2 semanas com toda a boa vontade, mas que não tinha espaço real para 2 hóspedes indefinidos. Depois, haviam ido para a Imperatriz, onde Joaquim conhecia um homem de negócios antigo que havia prometido ajuda e que, quando eles chegaram, havia mudado de endereço sem avisar. E então haviam começado a caminhar. Não por falta de opção dramática. Havia opções, havia pessoas que poderiam ter ajudado se eles houvessem pedido com a voz certa. Mas Joaquim era o tipo de homem que havia construído a própria vida pedra por pedra durante 4 décadas e que carregava dentro de si uma dignidade que não era orgulho vazio. Era a dignidade real de quem sabe o que custou cada coisa que tem. E pedir ajuda sem ter nada a oferecer em troca era um peso que ele não sabia como carregar. Então, caminhavam. De cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, dormindo onde dava, comendo o que havia, carregando o saco e o carrinho e o silêncio enorme de 2 pessoas que haviam perdido tudo e que ainda não sabiam como falar sobre isso sem que a fala abrisse um buraco que não fechava mais. E o saco de pano que Antônia guardava com aquele cuidado que eu havia notado desde o primeiro momento. Eu olhei para ele ali, em cima da mesa do bar onde Roberto havia colocado, depois de recolher do chão da feira. Continha os documentos originais da fazenda. Certidões, contratos, fotografias antigas, registros de compra que haviam sobrado do que os filhos não haviam conseguido apagar. A prova de que aquela terra havia sido deles, de que havia sido construída. De que havia uma história por trás daquele título falsificado que nenhum cartório corrupto conseguia apagar completamente. Antônia havia guardado aquilo como se fosse o filho mais novo, porque em certo sentido era o que restava de 40 anos. Eu sabia do processo, disse Roberto. A voz havia mudado levemente. Tinha uma culpa controlada que ele estava carregando com profissionalismo, mas que eu conseguia ouvir embaixo das palavras. Soube quando eles me ligaram de um orelhão em Imperatriz, 2 meses atrás. Fui atrás. Contratei um perito grafotécnico, um investigador particular. Comecei a reunir as provas para contestar a transferência na justiça, mas perdi o contato deles.
O celular não tinha mais crédito, eles não tinham endereço fixo. Fui atrás de pistas em Balsas, em Imperatriz, nas cidades no caminho. Ele olhou para mim. Quando um amigo me disse que havia visto 2 idosos com um carrinho indo em direção à Açailândia, vim para cá, fui passando pelas feiras, procurando. E hoje, ele não terminou a frase. Não precisava. Eu pensei no portão. No dia em que aqueles 2 haviam aparecido na estrada, e eu havia ficado parada no terreiro por aquele momento que durou demais, pesando R$ 32 e uma dívida de 8.000, e o que Marcos havia dito sobre sombra, e então havia aberto o portão. Um portão. Aquele gesto pequeno e cotidiano que eu havia feito tantas vezes, sem pensar que a dobradiça já estava gasta. A vitória judicial não veio naquele dia. Essas coisas não vêm em dia nenhum específico. Vêm em camadas, em audiências, em documentos que circulam entre cartórios e gabinetes de juízes com uma lentidão que não tem nada de dramático. Roberto havia passado semanas reunindo provas antes daquele reencontro, e as provas eram sólidas. O laudo grafotécnico mostrava adulteração nos documentos, o investigador havia localizado o despachante que havia participado da fraude e obtido uma declaração. E os documentos originais que Antônia havia guardado no saco de pano completavam o que faltava. 3 semanas depois daquele dia na feira, a liminar foi concedida. Eu soube por Roberto, que ligou num fim de tarde quando eu estava na varanda com o café esfriando na xícara. A propriedade foi bloqueada em nome dos 2, disse ele. É só o começo juridicamente, mas significa que meus irmãos não podem vender, não podem transferir, não podem fazer nada enquanto o processo corre, e com as provas que temos, o mérito vai confirmar. Eu fiquei quieta por um momento. E seus pais? Estão bem? Disse ele. E havia no tom um alívio que era de filho, não de advogado. Voltaram para Balsas. Estão numa casa alugada perto da fazenda enquanto o processo resolve. Minha mãe disse que pode ver o galinheiro da janela. Eu não disse nada, mas pensei em Antônia olhando pela janela para o galinheiro da fazenda que havia sido dela por 40 anos e que em breve voltaria a ser. E aquela imagem ficou em mim do jeito que ficam as imagens que a gente não escolhe, mas que ficam do mesmo jeito. Antes de ir embora naquele dia da feira, Roberto havia me pedido para ir até o carro. Eu havia ido sem entender. Do banco traseiro ele tirou um envelope e colocou na minha mão com um gesto direto, sem cerimônia, sem o teatro de quem está fazendo um favor grande. Isso é para o banco, disse, para quitar a dívida da propriedade. Eu olhei para o envelope. Não abri ali. Não precisa, disse eu. Precisa, disse ele. A senhora acolheu meus pais quando não precisava e quando não tinha condição. Deu o que não tinha. Ele fez uma pausa. Deixa eu fazer o mesmo. Eu fiquei parada com o envelope na mão, no calor da rua quase vazia, com o barulho distante dos últimos vendedores desmontando banca, com a poeira da tarde descendo sobre tudo daquele jeito suave que o final da tarde do interior tem. Pensei em dizer não de novo, mas então pensei em Marcos. Pensei em como ele havia recebido aquele tropeiro desconhecido sem pedir nada. Em como ele havia dito que a gente nunca é tão pobre que não possa oferecer uma sombra. Em como ele havia passado a vida fazendo aquilo. Não pela recompensa, nunca pela recompensa, mas porque era o tipo de homem que não conseguia fazer diferente. E pensei que talvez aceitar também fosse um jeito de honrar isso. Às vezes, a bondade circula. Às vezes, ela volta. Obrigada, disse eu, e guardei o envelope. Paguei o banco numa segunda-feira de manhã. O gerente Souza ficou me olhando por um segundo quando eu coloquei o envelope sobre a mesa dele, com uma expressão que era profissional, mas que tinha embaixo um genuíno espanto, porque ele havia me visto 3 vezes naquela sala com aquele olhar de quem não sabe de onde vai vir a solução e claramente havia classificado o caso como perdido. Ele contou o dinheiro, assinou os papéis, me deu a via da quitação com aquele mesmo sorriso que não chegava aos olhos,
Mas desta vez eu não me importei com o sorriso. Eu me importei com o papel na minha mão. Saí do banco na Rua Forte de Açailândia com o documento dobrado no bolso e fiquei parada na calçada por um momento, no calor das 10 da manhã, olhando para a rua movimentada sem ver nada específico. O sítio era meu, continuava sendo meu. A terra onde Marcos havia me ensinado a distinguir soja de milho. A pedra no quintal, onde os dois sentavam nos domingos. A mangueira onde Joaquim havia trabalhado madeira com aquela paciência bonita de ver. A cozinha que havia cheirado a pão por dias seguidos pela primeira vez em 2 anos. Continuava minha. Voltei para casa naquele dia e fiz uma coisa que não havia feito em muito tempo. Abri o armário no quarto e tirei de lá as botinas de Marcos. Fiquei segurando por um momento. Eram pesadas, de couro grosso, com a sola já um pouco gasta no calcanhar, do jeito específico do andar dele. Havia um pouco de barro seco na lateral esquerda, que eu nunca havia limpado, porque limpar parecia uma forma de apagar. Sentei na beira da cama com as botinas no colo. Não chorei. Dessa vez não foi porque estava segurando. Foi porque o que senti não era exatamente tristeza. Era uma coisa mais redonda, mais completa, que tinha tristeza dentro, mas tinha outras coisas também. Tinha gratidão. Tinha aquela sensação estranha e boa de perceber que a vida tem uma lógica que não aparece enquanto você está dentro dela, que só aparece quando você olha de um certo ângulo em retrospecto. Marcos havia me ensinado a abrir portões, e eu havia aberto um, e aquele portão havia mudado tudo. Para Joaquim e Antônia, que haviam encontrado abrigo quando precisavam. Para Roberto, que havia encontrado os pais. Para mim, que havia ficado com o sítio e com algo mais difícil de nomear, mas que estava ali, real, palpável, como a diferença entre uma casa vazia e uma casa que guarda alguma coisa. Coloquei as botinas no chão do lado da cama. Não no armário. Do lado da cama, onde ficam as coisas que fazem parte do dia, não as coisas que se guarda longe. Antônia me ligou uma vez, algumas semanas depois. A voz dela estava diferente, ainda calma, ainda com aquele tom comedido que era dela, mas com uma leveza que não havia antes, como se o peso que ela carregava no corpo inteiro havia aliviado o suficiente para a voz poder respirar. O galinheiro precisava de reforma, disse ela, e eu entendi que estava falando da fazenda, do retorno, do processo de voltar para um lugar que havia sido tirado e que estava sendo devolvido aos pedaços, como essas coisas acontecem. A senhora vai conseguir, disse eu. A gente vai, ela corrigiu. E ficamos em silêncio por um momento que era do terceiro tipo, o silêncio de companhia. Aquele que existe entre pessoas que não precisam preencher com palavras, porque a presença já é suficiente, mesmo quando a presença é só uma voz num telefone a centenas de quilômetros de distância. Antes de desligar, ela disse uma coisa que ficou em mim. Rosa, aquele dia que a senhora abriu o portão, disse Antônia devagar. Eu já tinha batido em outras portas. Ninguém abriu. Eu não soube o que responder. Ela não esperou resposta. Obrigada, disse e desligou. Hoje de manhã acordei com o sol ainda baixo e fui para o quintal antes do café. Andei devagar pela extensão do sítio com as mãos cruzadas atrás das costas. Do mesmo jeito que havia visto Joaquim andar naquelas primeiras manhãs e que eu havia adotado sem perceber, como se o gesto tivesse ficado depois que ele foi embora. O canteiro de temperos estava crescendo. Eu havia mudado o horário da capina para amanhã cedo, como ele havia sugerido. E estava funcionando. Parei no meio do quintal e olhei para a mangueira, onde ainda dava para ver levemente as marcas de onde o carrinho havia ficado parado durante aqueles dias. Olhei para a varanda, onde Antônia havia varrido sem que ninguém pedisse. Para a janela da cozinha, de onde saíra aquele cheiro de pão que havia atravessado a madeira do quarto e me acordado numa manhã que eu não vou esquecer. O céu do Maranhão estava do jeito que fica quando vai ser um dia bonito.
azul fundo com nuvens brancas muito longe, e aquela imensidão que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo, que é quase ofensiva de tão grande. Marcos havia parado o que estava fazendo muitas vezes para olhar para esse céu. Eu parei também, e fiquei ali, no meio do meu quintal, no meio da minha terra, no meio da vida que havia sobrado depois de tudo que havia se perdido e que havia, contra todas as probabilidades e contra toda a matemática cruel dos meses anteriores, ficado minha. Pensei nos dois velhos que haviam aparecido no horizonte da estrada naquela tarde de calor. Pensei no saco de pano, nos documentos que contavam uma história de 40 anos de construção e de uma traição que não tinha nome adequado para o tamanho que era. Pensei em Roberto de terno azul no meio da feira. Pensei em Antônia deixando cair o saco e não indo buscar imediatamente. Pensei no portão, sempre volto ao portão. Não porque foi gesto heróico, não foi. Foi o gesto mais simples que existe, abrir uma porta para alguém que está do lado de fora. A coisa mais básica que um ser humano pode oferecer a outro. Não tinha coragem extraordinária nisso, não tinha fé calculada nem bondade performática. Tinha apenas a lembrança de uma frase de um homem que eu havia amado e que havia me ensinado, sem querer ensinar, que a gente se torna um pouco mais quem é cada vez que decide não fingir que não viu. Eu tinha visto e havia aberto. E o destino, que às vezes tem senso de humor e às vezes tem senso de justiça e às vezes tem as duas coisas ao mesmo tempo, havia feito o resto. O vento bateu na janela de madeira com aquele som que eu havia aprendido a ouvir como linguagem. Eu ouvi e voltei para dentro para fazer o café.